O que é que tem feito você se calar? O que é que tem feito você ceder? Os traumas, os medos, os complexos, os problemas, as vozes negativas. O que é que faz você parar? Vamos lá. Diga assim comigo, por favor. Não ceda para intimidação. Não ceda, não. Você sabe que a gente sempre fala sobre isso, né? Todas as vezes que você cede para algo, você vai ter 2 trabalhos, porque você vai ter que voltar lá e consertar depois. Então, não ceda. Eclesiastes 1:9 diz assim, o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Repita isso comigo, por favor. Diga: a história se repete. Essa é uma realidade bíblica. A história se repete. E também é uma realidade na vida de muitas pessoas. Tem gente que vive repetindo história, vive repetindo situações. Qual é o problema disso, pastor? Vamos lá. Se você estudar a Bíblia, se você analisar os textos bíblicos, você vai ver que desde o passado o diabo vem lutando com as pessoas. Ele vem investindo para distrair as pessoas, para intimidá-las, para fazer com que as pessoas parem no caminho. Isso não mudou. Mesma coisa vale para nós, a mesma coisa vale para os nossos dias. Os ataques contra a vida financeira, os ataques contra a família, os levantes contra a saúde, o corpo, as situações que muitas vezes acontecem, elas têm um único propósito: te intimidar, te enfraquecer, te tirar do propósito. Por isso nós precisamos estar atentos com o que acontece ao nosso redor. Tem um versículo que diz assim, diga comigo, por favor, olhai, diga vigiai, diga e orai sem cessar. Olhar o que acontece fora, vigiar o que acontece dentro e orar. Sabe por quê? Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Às vezes a pessoa, ela até é uma pessoa de oração. Às vezes a pessoa, ela é de Deus, ela tem isso nela. Mas, por falta de atenção, de vigilância com o que acontece fora, ao redor dela, ou muitas vezes com o que acontece dentro mesmo, a pessoa é roubada. Aquilo que ela planta em oração, aquilo que ela semeia em oração, ela é roubada pela falta de vigilância. Ela é roubada pela falta de atenção. Ela acaba cedendo aquilo que ela não poderia ceder. Quem entende o que eu quero mostrar, por favor? Sabe, a pressão que muitas pessoas enfrentam, na verdade não é pressão. Diga assim comigo, é opressão. A pressão que muitas pessoas enfrentam, na verdade, não é pressão, é opressão, é uma força maligna, é uma ação diabólica que vem para desestruturar, que vem para prejudicar. Então, eu preciso estar atento para lidar com aquilo, eu preciso estar atento para repreender aquilo, eu preciso estar atento para não permitir que aquilo ganhe força, ganhe peso na minha vida.
que é o que acontece muitas vezes. As situações vêm e por não lidar com elas, pelo fato das pessoas não lidarem com elas, elas vão ganhando força, elas vão ganhando peso, elas vão tomando uma proporção que não precisaria, que não deveria. Se a gente vai para a Bíblia, você vai ver que Jezabel ameaçou Elias de morte. E olha que coisa, aquele homem que vinha de uma vitória incrível, a Bíblia diz que ele destruiu, ele matou, ele acabou com os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá. Aquele homem orou, fogo do céu desceu, ele orou e aquela situação foi resolvida. Depois, por conta de uma ameaça, esse mesmo homem que fez coisas tão poderosas estava escondido dentro de uma caverna com medo da morte. Está vendo como é que é? Às vezes, se você não está ali atento, preparado para lidar com aquela situação, algo chega e te desestrutura. Algo chega e te tira do centro, te tira do foco, te tira do propósito. E aí, te corre o risco de se ver acuado por conta de uma situação, às vezes pequena, quando você já venceu tantas outras muito maiores. É verdade ou não é? Você se vê acuado por algo pequeno, algo mínimo, quando você já venceu situações maiores do que aquela, situações mais fortes do que aquela, que tinham um poder de destruição mais forte do que aquela. Amém, pessoal? O Golias enfrentou, desafiou, oprimiu o exército de Israel por 40 dias. Ele não oprimiu um homem, ele não enfrentou, não desafiou um homem, ele desafiou um exército. Só que ninguém teve coragem para enfrentar, ninguém teve coragem para lutar. Aí chega alguém com um espírito diferente, com uma cabeça diferente, com uma outra visão, vai e derrota aquele problema que parecia tão grande para tantos. Consegue entender a diferença? Sim ou não? De quem está atento, de quem está em espírito, de quem está vigilante para quem não está? Você vê que às vezes uma coisa mínima vem e derruba. Por isso, diga assim comigo, por favor, é preciso pôr força. Por isso nós precisamos colocar força em tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tem uma expressão que eu gosto muito. Eu acho que isso cabe em tudo, cabe em todas as áreas e ela cabe muito bem nos nossos dias. Diga assim comigo, por favor, quem só faz o que é fácil, diga, permanece fraco. Quem só faz o que é fácil permanece fraco. Quem só faz aquilo que supostamente consegue fazer permanece fraco. Se eu só faço o que eu acho que eu consigo, se eu só faço o que eu acho que eu tenho capacidade para fazer, eu vou permanecer fraco, vai me faltar força para lidar com as questões. Vai me faltar força para lidar com as situações. Como é que uma pessoa se desenvolve? Como é que ela cresce? Como é que ela avança? Como é que ela se torna forte em algo? É lidando com aquilo, é exercitando aquilo. É ou não é? Sim ou não? Ainda hoje, eu estava pensando, parado pensando nisso, né? Olha que coisa. Você vê que acontece com a gente o mesmo que acontece com uma criança, né? A pessoa quando é criança, ela tem dentro dela aquele instinto de querer fazer, de querer aprender. É assim ou não é? Você vê que é bebezinho e mal começa a ter força ali nas perninhas, nos bracinhos, já está querendo gatinhar. Não é assim? Você não precisa ensinar, ele vai. Ele vai, é da criança, é do corpo, aquilo já está dentro. Deus colocou aquilo lá dentro. E ainda que muitas vezes no processo ali de aprender a gatinhar, cai de costa, cai de lado, não tem força para levantar, ele vai de novo. É assim ou não é? Aí daqui a pouquinho, quando tem mais força, está mais fortinho, está um pouquinho maior e começa a querer aprender a andar. Aí começa a pendurar em tudo, não é? Segurar nas coisas para poder levantar, para poder começar a dar os primeiros passinhos. Aí ele cai, porque não sabe.
ainda não está pronto para aquilo. Mas não é porque ele caiu, não é porque às vezes doeu, chorou, que ele para. Daqui a pouco a criança está lá pendurada de novo, tentando se erguer novamente, e ele vai até conseguir andar. E isso é com tudo. Isso é com tudo, isso é para aprender a comer, isso é para aprender a se vestir, isso é para aprender a andar de bicicleta, isso é para tudo. Ele cai, ele machuca, às vezes dói, às vezes não consegue na primeira vez, mas ele vai e faz de novo, ele vai fazendo até que consegue fazer. É assim ou não é? Sim ou não? A mesma coisa acontece conosco, só que qual é a diferença de nós para uma criança? O adulto não gosta de enfrentar os seus medos. O adulto não gosta de enfrentar os seus temores. Ele não gosta de enfrentar aquilo que dói. Ele não gosta de enfrentar aquilo que choca com ele. Ele prefere deixar de lado, diferente da criança que vai e faz de novo, até dar certo. Vai, faz de novo, faz outra vez, faz até dar certo. O adulto prefere deixar para lá. É assim ou não é? Porque aí entra emoção, porque aí entra sentimento, porque aí entra uma série de coisas que muitas vezes a criança não leva em conta, porque ela não entende, ela não sabe. Então, o adulto prefere deixar para lá. Por isso que a Bíblia ensina que se nós não formos como crianças, nós não podemos herdar o reino dos céus. Em outras palavras, enquanto sentimentos, enquanto pensamentos, enquanto situações continuarem me vencendo, eu não posso viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso ser como criança. Não deu certo, eu vou de novo. Não deu certo, eu vou outra vez. Não deu certo, eu faço de novo. Eu me levanto de novo. Caiu, doeu, não tem problema. Chorou, daqui a pouco já esqueceu que chorou, que doeu. Está fazendo de novo e está fazendo até acontecer. É assim ou não é? Sim ou não? É a mesma coisa. Provérbios 24:10 diz assim, repita isso comigo, por favor. Se você vacila, não, vamos com fé, diga, se você vacila, no dia da dificuldade, diga como será limitada a sua força. Se você vacila no dia da dificuldade, a tua força vai ser limitada. Tua força vai ser pequena. Em outra tradução diz assim, se enfraquece no dia da angústia, a tua força será pequena. Viver um novo tempo, viver coisas novas, viver vitórias novas, vai exigir mais de nós. Então, eu tenho que ter essa consciência, espera aí, não adianta eu ceder, eu preciso colocar mais força. Se eu quero viver o novo, se eu quero desfrutar do novo, se eu quero romper com esse tempo, com esse ciclo, se eu quero ir para coisas maiores, então isso tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que estar preparado para pôr mais força. Eu tenho que estar preparado para ser mais incisivo. Eu preciso ser mais determinado. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Quando Deus entregou a terra prometida para o povo de Israel, a terra não estava vazia. Tinha um povo que morava lá. Tinham pessoas que moravam lá. Tinham reis. Tinha exércitos que habitavam aquele lugar. Agora, eles precisavam expulsar aquele povo de lá. Eles precisavam vencer aqueles reis, vencer aqueles exércitos e tomar posse da terra. No livro de Josué 11 diz assim, Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-los completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada
de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Diga comigo, por favor, assim, Josué conquistou toda aquela terra. Josué precisou de força, ele precisou de coragem, ele precisou de perseverança para possuir a promessa, para possuir aquela terra, para possuir aquele lugar. E mesmo com todas as dificuldades, porque não foi fácil, mesmo com todas as dificuldades, ele fez tudo o que o Senhor ordenou, sem deixar de cumprir nada. E isso trouxe vitória para eles, trouxe mudança para ele. Sabe, tem uma mensagem importante para nós aqui. Uma mensagem importante. Porque se eu perguntar para cada um de vocês, certamente todos têm sonhos, todos têm projetos, todos têm a sua terra prometida, né? Aquilo que quer conquistar, aquilo que quer viver, aquilo que quer alcançar. Só que a gente sabe que muitas vezes nós, para conquistar a nossa terra, nós teremos os nossos desafios. Para viver a promessa, nós teremos os nossos desafios. Entende ou não? Sim ou não? E aí, como é que eu vou lidar com esses desafios? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Isso eu vejo, infelizmente, acontecer na vida de muitas pessoas, tá? Eu vejo, às vezes, as pessoas, por onde passam, elas vão deixando um rastro de coisas inacabadas. Vai deixando um rastro de coisas que elas não terminam. Começa e para, começa e para, começa e para. E para por quê? Porque se deparou com um desafio. Para por quê? Porque se deparou com algo que supostamente ia exigir mais dela. E às vezes ela não estava disposta a dar esse mais. E exigir mais força, mais coragem, mais ousadia, mais entrega, mais perseverança, mais determinação. Muitas vezes ia exigir mais financeiramente, muitas vezes ia exigir mais trabalho, muitas vezes ia exigir mais emocionalmente, ia exigir mais espiritualmente, mais jejum, mais oração, mais entrega. E às vezes a pessoa não está disposta a dar aquilo que a vitória dela exige. E aí passa a vida. E quando olha para trás, uma série de coisas que não terminou, uma série de coisas que não concluiu, porque naquele momento não quis dar o que aquela vitória exigia. Naquele momento a entrega não foi o suficiente, tudo que começa para, não vai até o fim. Josué não conquistou, foram 31 reinos conquistados. E quando eu falo 31 reinos, nós estamos falando das cidades principais, fora os vilarejos, fora tudo que envolvia aqueles lugares. Ele não conquistou tudo aquilo do nada. E ele não teria conquistado se ele tivesse chegado lá na 10ª cidade, na 11ª, na 14ª, na 15ª cidade e dito assim, quer saber de uma coisa? Cansei. Ah não, é muito esforço, é muito trabalho, não, isso exige demais, é muito cansativo, quer saber? Eu estou deixando isso aqui para lá. São expressões que as pessoas usam, não é? Sim ou não? Ah, quer saber? Olha, nossa, isso aqui está cansativo demais, deixa esse negócio para lá. Não é assim? Ah, não, meu Deus do céu, deixa isso para lá, isso é desgastante demais. Mas espera aí, se eu não passo pelo processo, como é que eu colho o resultado dele? Se eu não vivo o processo, se eu não dou o que é necessário, como é que eu vivo o resultado dele? Diga comigo, por favor, é no final, diga que eu comemoro a vitória. Entendeu? É só no final que você comemora a vitória. Não é antes. Mas para comemorar eu tenho que chegar lá. Para viver a vitória, para viver o milagre, eu tenho que chegar lá. E aí, vamos pensar aqui, é no final que você comemora a vitória. É no final que você se torna mais experiente, mais maduro, né? É no final, as melhores coisas estão lá. Elas estão no final.
Por isso que o diabo luta tanto para impedir as pessoas de chegarem no final. Por isso que ele luta tanto para fazer as pessoas desistirem no caminho, pararem no caminho. Porque ele sabe que está tudo lá, está tudo pronto, está tudo esperando, está tudo lá. Deus já preparou tudo. A Bíblia diz que antes do começo, Deus já sabe o final, Ele já preparou o final. Então, tudo que eu preciso fazer é chegar lá. Só que vem as situações para me fazer parar. Amém, pessoal? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma pessoa é fracassado ou vencedor, é derrotado ou vencedor porque começou bem ou porque começou mal. É verdade ou não é? A pessoa pode começar muito bem e terminar muito mal. Como ela pode começar muito mal e terminar muito bem? É assim ou não é? Sim ou não? Então, não é... É lógico que o começo é importante, né? Você começar bem te coloca à frente dos demais, mas o que determina é como você chega no final. O que determina é como você vai estar lá. Se vai chegar lá e como vai chegar lá. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Olha isso aqui, ó. Juízes 20. Antes da batalha, os israelitas foram a Betel e perguntaram a Deus: qual das tribos deve ir primeiro atacar o povo de Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas partiram bem cedo e acamparam perto de Gibeá. Então, avançaram em direção a Gibeá para atacar os homens de Benjamim. Os guerreiros de Benjamim que estavam defendendo a cidade saíram e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas animaram uns aos outros e mais uma vez assumiram suas posições no mesmo lugar do dia anterior. Eles tinham subido a Betel e chorado na presença do Senhor até a tarde. Haviam perguntado ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim? O Senhor tinha dito: saiam e lutem contra eles. Saíram no dia seguinte para lutar novamente contra os homens de Benjamim. Mas os homens de Benjamim que haviam partido de Gibeá mataram mais 18.000 israelitas, todos hábeis no uso da espada. Então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor, jejuaram até a tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava em Betel. Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, era sacerdote. Eles perguntaram ao Senhor: devemos lutar novamente contra os nossos parentes de Benjamim ou devemos parar? O Senhor disse, repita comigo: vão, diga amanhã, eu os entregarei em suas mãos. Espera aí, não foi Deus que mandou ir à batalha? Foi. Mas não era de qualquer jeito. Eles foram e perderam. Aí vem, consulta Deus, fala com Deus: nós devemos ir novamente? Deve, pode ir. Foi, perdeu de novo. Mas 18.000 morreram em batalha. Aí, olha a diferença. Eles voltaram, subiram a Betel, choraram, oraram, ofereceram holocausto de sacrifício, de paz, ofertas de paz, buscaram a direção de Deus. Quer dizer, o comportamento mudou, a atitude mudou. Consequentemente, a resposta também mudou. Agora o Senhor disse: vá e amanhã eu vou entregá-los nas mãos de vocês. Está vendo como é que é? Diga assim comigo, por favor: a falta de força. Diga: a falta de foco. Diga: atrasa vitórias. A falta de força, a falta de foco tem atrasado a vitória de muitas pessoas. Ela até faz, mas faz mais ou menos.
Entendeu? O hábito, isso é um hábito, tá? E precisa ser vencido, rompido. O hábito, a mania de buscar sempre o jeito mais fácil de fazer as coisas, tem atrasado a vida de muitas pessoas. Entendeu o que eu quero mostrar ou não? Sim ou não? O hábito, a mania de buscar sempre o jeito mais fácil tem atrasado a vida de muitas pessoas. Elas vão levando as situações ao extremo. E só quando elas não suportam mais, quando elas não aguentam mais, então elas vão e fazem a coisa do jeito certo. Eu não poderia ter feito lá no começo? E evitado todo o transtorno? Eles não poderiam ter feito do jeito certo desde o início e evitado perder aqueles 30 mil homens, 40 mil homens? Porque foi 22 mais 18, 40 mil homens, poderia ter evitado todo esse transtorno? Não poderia ter evitado a vergonha de perder 2 vezes? Se tivesse feito da forma correta, sabe? A mesma coisa acontece comigo e com você. E você precisa fazer essa pergunta e ser muito sincero em responder para você mesmo. Repita comigo, por favor. Onde eu preciso pôr, diga, mais força? Onde é que você precisa pôr mais força? Que áreas da tua vida você precisa pôr mais força? Que situações estão paradas aí e você precisa de vitória nelas? Coloca mais força. Intensifica. Nós não paramos porque algo se levantou, nós intensificamos. Nós não paramos porque nós encontramos uma barreira, uma oposição, nós colocamos mais força. Entendeu? Nós não paramos porque bateu um sentimento, um pensamento, não, nós colocamos mais força, porque eu já aprendi que eu não vivo por pensamento, não vivo por sentimento, então eu vivo pela fé, então eu coloco mais força. É aí que eu coloco mais força, é aí que eu intensifico. E é aí que as coisas mudam. Eles viveram um milagre extraordinário depois disso. Eles viveram algo glorioso, sobrenatural depois disso. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Olha, eu quero que você, à medida que eu vou falando aqui, eu quero que você traga isso para você. Eu quero que você traga isso para a tua vida. Isso aqui não é história. Viu? Isso aqui não é história. Eu vejo isso acontecendo na vida das pessoas. Eu vejo. Tanto é que, olha que coisa, né? Às vezes as pessoas vêm ao altar para testemunhar das suas vitórias, do que aconteceu na vida delas, e muitas vezes a colocação é justamente essa, né? Por que eu não fiz antes, né? Se eu tivesse feito isso antes, a minha vida estaria diferente. Se eu tivesse... A gente sabe. Por mais que uma pessoa diga assim, eu não sei o que fazer. Não, a gente sabe. Por mais que uma pessoa diga assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não, a gente sabe. A gente sabe. Só que às vezes nós não queremos encarar aquilo. Mas quando você olha para a situação de frente e você vai de encontro a tudo aquilo e vai com a fé, vai pela fé, é onde tudo acontece. É onde as coisas mudam, é onde você vive milagres. Lucas 18. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Olha, quanto mais mandavam esse homem se calar, mais ele gritava. Quanto mais tentavam fazê-lo parar, mais ele colocava força, mais ele intensificava. E aí eu faço a pergunta para você, né? O que é
que tem feito você se calar? O que é que tem feito você ceder? Os traumas, os medos, os complexos, os problemas, as vozes negativas. O que é que faz você parar? O que é que muitas vezes te faz ceder? Tentaram fazer ele parar. Escuta, rapaz, fica quieto, deixa o mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais ele gritava, mais ele falava. Entendeu? Mais ele falava. Isso é um exemplo para nós. É muito forte quando você ouve Jesus dizendo para aquele homem assim, ó, o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Então veja, tua fé te salvou. Diga isso comigo, por favor. A tua fé te salvou. Jesus não disse eu te salvei. Ele disse a tua fé te salvou. Jesus não disse eu te curei. A tua fé provocou a tua cura. A sua fé, a fé que você manifestou, a força que você colocou, trouxe para a tua vida esse resultado. Trouxe para a tua vida essa mudança. Entendeu? Sabe, isso já estava dentro dele. Nós estamos falando sobre isso, desde domingo. Desde domingo. Diga assim comigo, por favor. Deus me fez, diga completo. Diga Deus me fez, diga suficiente. Tudo que você precisa, Ele já colocou dentro de você. É um erro pensar que a gente precisa de alguma coisa mais externa. Isso é só distração. Ainda falava sobre isso na quarta-feira, né? Enquanto Marta estava buscando alguma coisa a mais para tentar mudar a sua história, para tentar suprir uma necessidade interna que ela tinha, Jesus vira e disse, você está distraída com muita coisa, a sua irmã ficou com a melhor parte e ninguém vai poder tirar isso dela. Então, enquanto a gente procura coisas para tentar suprir, para tentar ajudar, para quando nós estamos nos afastando daquilo que é o mais importante. Então, já está tudo aqui, já está tudo dentro de nós. Deus já colocou, Ele nos fez suficientes, Ele nos fez capazes, Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Agora, eu preciso desenvolver isso através da minha fé. Preciso colocar isso para fora através da fé. Amém? Amém, pessoal? 1 João diz assim, 5. Diga comigo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Qual é a vitória que vence o mundo? Então quer dizer que você pode. Quer dizer que você pode vencer o mundo. Isso já está dentro. Isso já está aí. Isso já foi colocado aí dentro de você. Agora precisa botar isso para fora. As circunstâncias externas não podem mais te impedir. Entendeu? Você não pode mais permitir que isso mude dentro de você. Olha, eu poderia ir longe aqui mostrando exemplos, testemunhos bíblicos para você de pessoas que decidiram romper. Pessoas que tinham tudo para viver uma vida comum, pessoas que tinham tudo para ser mais um na história, pessoas que tinham tudo para ninguém saber quem era, né? Mas decidiram romper. Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus ia passando, a Bíblia diz que ele correu à frente de todo mundo, porque ele era um homem de pequena estatura, ele era, né, meio o pastor Rodrigo, assim, baixinho, entendeu? Então, o que é que ele fez? Eu preciso usar o que eu tenho, eu vou correr à frente. Ele saiu, correu, subiu numa árvore, subiu numa figueira brava para ver Jesus passar, porque de uma outra forma ele não conseguiria. Aí chega Jesus e diz assim, Zaqueu, desce daí porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha que coisa. A Bíblia não diz que Jesus foi pousar na casa de outro. A Bíblia não fala que Jesus disse isso para uma outra pessoa, mas para Zaqueu ele disse. Mas disse isso por quê? Por causa da atitude, o comportamento. Espera aí, eu sou pequeno, eu sou de baixa estatura, eu não vou conseguir vê-lo no meio da multidão, mas eu não vou permitir que isso me trave, eu preciso buscar meios para fazer isso acontecer. E se o meio que eu tenho é subir numa árvore, é subir num lugar alto, então é isso que eu vou fazer.
Amém? Amém, pessoal? Ele rompeu com aquilo, ele venceu aquilo. A mulher do fluxo de sangue, para pensar o que é uma pessoa há 12 anos sofrendo com hemorragia. Para pensar. Quem entende um pouquinho sabe. Um pouco de sangue que uma pessoa perde, ela começa a sofrer de anemia. É verdade ou não é? Sim ou não? Um pouquinho de sangue que ela perde a mais ali do que ela deveria, ela já começa a ter problema, ela vai sofrer de anemia. E quem tem anemia, eu nunca tive, mas quem tem diz que as dores são terríveis. Né? Agora você imagina uma pessoa há 12 anos pondo sangue, há 12 anos perdendo sangue. A fraqueza, as dores, mas ela colocou dentro dela, o pensamento dela era o seguinte: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Ela não olhou para a dor, ela não olhou para o cansaço físico, ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para a multidão que estava cercando Jesus, ela olhou para o que poderia acontecer se ela se esforçasse, se ela perseverasse, se ela desse o que aquela vitória exigia. E quando tocou em Jesus, a cura aconteceu instantaneamente. Instantâneo, não foi depois, não foi no outro dia, não foi uma semana depois, foi instantaneamente. E a gente ia longe aqui. A gente ia longe. Deixa eu perguntar para você, conhecendo o seu temperamento, conhecendo a sua personalidade, se você vem falar comigo e eu viro as costas para você e sair andando, o que você ia fazer? Conhecendo o seu temperamento, a sua personalidade, se eu te chamo de cachorro, o que você ia fazer? Foi o que Jesus fez com a mulher cananeia. Primeiro ele virou as costas e não respondeu, saiu andando, e depois, quando parou para ouvir, disse a ela que ele não deveria dar o pão. Era para os filhos, não era para os cachorrinhos. Entendeu ou não? Mas ela não parou por causa disso. Num ato de fé, aquela mulher vira e diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Hoje você chamar uma pessoa de cachorro, você é processado, né? Entendeu? Você é processado, você está enrolado. Hoje, se você vira as costas para uma pessoa e sair andando, você pegou um problema sério. Jesus chamou, virou as costas. Depois disse que não era certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela estava lá. Ela não parou por causa disso. Porque ela tinha na cabeça um propósito maior. Ela tinha em mente algo maior. Então, se é isso que eu tenho que fazer para chegar lá, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Jonas não queria ir para Nínive, tanto que fugiu para Tarsis. Mas era o que Deus tinha com ele. E olha que coisa linda. Para percorrer Nínive, gastava-se cerca de 3 dias. Mas quando aquele homem se colocou na posição para fazer o que ele tinha que fazer, ele fez tudo em um único dia. Porque a graça estava sobre ele, o favor estava sobre ele. Sabe, a gente precisa entender que as nossas vitórias já estão definidas. O que nós precisamos fazer é colocar força para chegar lá. O que nós precisamos fazer é dar a Deus o que é preciso para chegar lá. Adiar mudanças não vai ajudar. Não sei se eu te alegro agora ou não, mas adiar mudanças não vai ajudar. Adiar decisões não vai ajudar. Adiar escolhas não vai ajudar. Sabe aquelas decisões que a gente vai protelando, você só vai empurrando para depois? Depois eu penso nisso. Depois eu mexo com isso. Depois eu vejo. Não estou com cabeça para isso. Depois. Só está atrasando. Só está atrasando. São coisas que a gente poderia tirar da frente, mas vai deixando. Não. Nós precisamos crer e agir.
Diga comigo, crer e agir. Mateus 11 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, diga comigo, é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, não é lá atrás, é até agora, o reino de Deus é tomado à força, e quem usa de força se apodera dele. 2 Crônicas 15 diz assim, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Mateus 24:13, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até? É até quando der? É até quando eu aguentar? É até quando eu achar que eu devo ir? É até o fim. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Na mensagem diz assim, mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Eu não sei o que Deus quer de mim. Deus quer que você vá até o fim. Eu não sei o que Deus quer de mim. Deus quer que você persevere. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Deus quer que você enfrente, que você lute, que seja forte, que seja corajoso, que seja determinado. É isso que Deus quer. Ele quer você enfrentando. Ele quer você tomando posse. Ele quer você acreditando. Sabe, diga assim comigo, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele não ia colocar você em algo ou colocar algo dentro de você se Ele não quisesse agir nisso. Deus não ia te impulsionar em algo se Ele não quisesse agir através disso. Então, se eu creio que Deus está nisso, então eu creio que Ele já me deu a vitória. Se eu creio que é Deus que colocou algo no meu coração, então eu creio que Ele vai estar comigo nisso e que a vitória é certa. Se eu creio que Deus está me impulsionando numa direção, então eu creio que Ele já tem um fim preparado para mim naquilo. Então não tem que temer, não tem que preocupar. Nós precisamos enfrentar, nós precisamos seguir. Amém, pessoal? Feche os teus olhos, por favor. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Você coloca isso dentro de você. Você não pode ceder. Muitas vezes as situações virão para te intimidar, muitas vezes elas virão para te enfraquecer, muitas vezes elas virão para tentar te mostrar que todo o teu esforço é em vão, que tudo que você está fazendo não tem trazido resultado. Muitas vezes o diabo vai vir para tentar mostrar para você, pintar um quadro diante de você, mostrando que é difícil demais, que é complicado demais, que você não pode, que você não tem estrutura para conseguir isso, para mostrar que é distante demais o que você está buscando, está longe demais de você. Não, no nome do Senhor Jesus, se Deus colocou algo no meu coração, se Deus colocou algo dentro de mim, Ele vai ser comigo nisso. Ele já tem uma vitória preparada para mim no final. Tudo que eu preciso fazer é perseverar, tudo que eu preciso fazer é acreditar, tudo que eu preciso fazer é enfrentar o que eu tenho que enfrentar e chegar lá em o nome do Senhor Jesus. Se Deus colocou um sonho, se Deus colocou um projeto, se Deus tem me impulsionado em algo, é porque Ele quer agir naquilo, é porque Ele quer me abençoar naquilo, Ele quer me dar vitória naquilo, no nome de Jesus, e nada vai me impedir. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus, e eu quero que você diga isso, em nome do Senhor Jesus, nada vai me parar. Diga, eu não vou ceder à pressão, eu não vou ceder à intimidação, eu não vou ceder às afrontas do diabo, eu não vou ceder às vozes negativas, eu não vou ceder aos pensamentos malignos, aos sentimentos malignos. Eu não vou ceder às minhas emoções, eu não vou ceder às situações que têm se levantado, eu não vou ceder, no nome do Senhor Jesus. O problema é quem vai ceder, essa situação é quem vai ceder, o mal é quem vai cair por terra, o problema é quem vai sair, em nome do Senhor Jesus. Diga isso, diga, diabo, na minha vida você não toca mais, naquilo que é meu você não toca mais, sobre aquilo que é meu
você não tem mais poder, você não tem mais poder sobre a minha casa, você não tem mais poder sobre a minha família, você não tem mais poder sobre a minha vida financeira, você não tem mais poder sobre o meu trabalho, a minha empresa, os meus negócios, você não tem mais poder sobre a minha saúde, sobre as minhas emoções, você não tem mais poder sobre o que é meu, naquilo que é meu, você não toca mais. Eu te repreendo em o nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda ação maligna, eu repreendo toda ação diabólica, eu repreendo todo o espírito da intimidação, eu repreendo todo o espírito da opressão, eu repreendo no nome do Senhor Jesus toda carga, todo peso, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo embaraço, todo atrapalho, toda amarração, eu repreendo em nome de Jesus. Diga: sai da minha vida, sai do que é meu, sai do que me pertence, em nome de Jesus. Se até hoje o mal lutou contra a tua vida, se até hoje uma força maligna lutou para te travar, para te amarrar, para te manter no mesmo lugar, na mesma condição, dê uma ordem agora, diga a esse mal, em nome do Senhor Jesus: você não tem mais poder sobre o que é meu. Eu estou rompendo com tudo isso agora, eu estou rompendo com essas cadeias, eu estou rompendo com essas prisões, eu estou rompendo com essas amarras agora, eu estou rompendo com tudo aquilo que me travava, em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje não me trava mais, não me impede mais, a partir de hoje não me amarra mais, em nome do Senhor Jesus. Ó santo e poderoso Deus, ó Senhor, eu oro, meu Deus, por cada pessoa, eu oro, meu Deus, por cada situação, eu oro, meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus que todo espírito da intimidação, todo espírito da opressão, tudo aquilo que vinha travando a vida dessa pessoa, tudo aquilo que vinha amarrando a vida dela, impedindo a vitória, o crescimento, o sucesso, impedindo as mudanças, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Sai do que é dela. Eu determino: sai da casa, da família, o mal que lutava contra o financeiro, em nome de Jesus, desaloja de lá agora. Eu dou uma ordem, toda força maligna, em nome de Jesus, que saia. Todo espírito opressor, saia, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito da intimidação, saia, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito opositor, o mal que tem se oposto às vitórias dela, em nome de Jesus, eu determino: saia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, cobre a vida dessa pessoa com o teu sangue. Peça a Ele, diga: Senhor, cobre a minha vida com o teu sangue, cobre a minha casa com o teu sangue, cobre a minha família com o teu sangue, cobre o meu trabalho com o teu sangue, cobre a minha vida financeira com o teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu tomo posse de vitória. Diga: eu tomo posse de resposta, eu tomo posse de milagres, eu tomo posse de mudança, eu tomo posse de crescimento, de transformação para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Quais as áreas da tua vida que você precisa que frutifique? Quais as áreas da tua vida você precisa que passe a fluir, a dar certo? Eu quero que você declare sobre elas agora, eu quero que você profetize sobre elas agora, em nome de Jesus. Diga: essa área da minha vida vai andar. Ela pode não ter andado até hoje, mas a partir de hoje vai andar. Ela pode não ter fluído até hoje, mas a partir de hoje ela vai fluir, em nome do Senhor Jesus. Eu posso não ter colhido frutos nessa área da minha vida até hoje, mas a partir de hoje eu vou colher. Ela vai frutificar, as coisas vão andar, as coisas vão dar certo. Eu vou viver milagres nessa área da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Isso declara sobre elas, profetiza sobre elas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, elas vão andar, vai frutificar, vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Pode não ter dado até hoje, mas a partir de hoje vai dar. Pode não ter fluído até hoje, mas a partir de hoje vai fluir. Declara sobre elas, em nome de Jesus. Senhor, entra em ação agora. Meu Deus, vai lá, opera um milagre, Senhor.
opera o sobrenatural. Ó meu Deus, faça aquilo que sozinho nós não podemos fazer. Ó meu Deus, muda aquilo que sozinha essa pessoa não pode mudar. Vai, Senhor, onde as mãos dela não podem chegar, toca lá agora. Ó meu Deus, toca lá agora, Senhor, em nome de Jesus, e faz fluir, faz andar, faz caminhar, faz frutificar, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, assim como o Senhor transformou, Senhor, as águas amargas em água doce, transforma na vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, o amargo em doce. Ó meu Deus, transforma, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por isso, eu oro, meu Deus, eu oro pela mudança, eu oro pela cura, eu oro pela libertação, eu oro pela prosperidade, eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que tudo caminhe, em nome de Jesus. Faça isso, Senhor, faça isso. Ó meu Deus, eu não sei, Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa, eu não sei o que ela tem buscado, eu não sei, Senhor, o que não vinha frutificando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor muda. Uma coisa eu sei, o Senhor faz, o Senhor opera, o Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Então faça, meu Deus, faz a obra aqui hoje, faz a obra na vida dessa pessoa aqui hoje, Senhor. Eu determino coisas novas acontecendo, eu determino, Senhor, respostas, definições, boas notícias chegando, boas novas chegando, para a glória do Teu nome, Senhor. Faz aí, faz a obra, Senhor, faz a obra, faz a obra. Peça a Ele, diga: Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer, muda aquilo que eu não posso mudar. Diga: Senhor, age onde eu não posso agir. Vai lá, Senhor. Tem coisas que eu não posso, mas o Senhor pode. Tem lugares que, Senhor, as minhas mãos não alcançam, mas as Tuas alcançam. Tem lugares, Senhor, que eu não posso chegar, mas o Senhor chega. Então vai lá, Senhor, vai lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia nisso, toma posse disso, toma posse. Eu quero que você, num ato de fé, estenda as mãos para a direção do local que você precisa de resposta, o local que você precisa de uma intervenção divina. Estenda as tuas mãos para lá e abençoa aquele lugar. Eu quero que você libere palavras de destino, palavras de vitória sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Determina coisas novas acontecendo lá, boas notícias chegando, situações sendo definidas em teu favor. Abençoa aquele lugar, em nome de Jesus. Talvez até hoje você não colheu frutos de lá, mas a partir de hoje diga: eu vou colher, em nome de Jesus, eu vou colher frutos poderosos daquele lugar. Talvez é o teu trabalho, é a tua empresa, eu não sei, é a tua casa. Diga: até hoje eu posso não ter colhido os frutos que eu gostaria de colher daquele lugar, mas a partir de hoje eu vou colher. Eu posso não ter vivido ainda tudo que eu gostaria de ter vivido lá, mas a partir de hoje eu vou viver, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aquele lugar. Ah, Senhor, nós abençoamos, um ato de fé. Nós declaramos, Senhor, coisas novas acontecendo, respostas, definições acontecendo, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu determino já, quando ela sair daqui, quando ela sair dessa reunião, Senhor, e ela voltar para lá, no nome de Jesus, Senhor, coisas novas já vão estar acontecendo lá, já terão acontecido lá, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Volta para cá, por favor. Agora eu quero que você coloque as mãos na tua cabeça, eu quero que você abençoe a tua vida, eu quero que você determine, em nome de Jesus, aquilo que eu não conseguia fazer, eu vou fazer. Aquilo que eu não
não consegui agir até hoje, eu vou agir. As decisões que até então eu não tomei, diga, eu vou tomar a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Diga, declare isso sobre você. Aquilo que me travava não me trava mais, aquilo que me bloqueava, me barrava, não me trava mais, não me barra mais, não me bloqueia mais, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu saio daqui para uma nova história, eu saio daqui para uma nova realidade, eu saio daqui para viver resultados novos, em um nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você diga, eu tomo posse de força, eu tomo posse de capacidade, eu tomo posse de unção, eu tomo posse de poder, de autoridade, eu tomo posse de visão, em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, por favor. Senhor, eu abençoo cada um, eu peço, dê força, dê visão, dê unção, dê capacidade, dê direção, ó meu Senhor, e que ela saia daqui, meu Deus, determinada a fazer tudo que não fez, meu Deus, e que colha resultados gloriosos, sobrenaturais, para a glória do teu nome. Eu te abençoo. Repita comigo, diga, eu concordo com esta oração, diga, eu tomo posse dela, diga, assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.